Olá, colegas, tudo bem? É o Ricardo e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito procurado, os alunos, os profissionais procuram muito a gente a respeito, que é o uso do oxigênio associado ao ambu e aquele reservatório que o ambu tem para o oxigênio. Eu trouxe um ambu aqui, esse ambu é diferente dos convencionais, porque a gente sabe que esse reservatório de oxigênio, essa bag que a gente fala, normalmente no ambu padrão ela fica aqui embaixo, e esse ambu aqui é a característica dessa marca, a bag fica nessa região aqui. Mas como é que a gente tem que entender? A gente tem que entender a necessidade do nosso paciente naquele determinado momento clínico, naquela intercorrência. De que forma isso? Se o meu paciente ele está numa situação de insuficiência respiratória mecânica, ele simplesmente precisa de um suporte ventilatório. No caso, ambusar o meu paciente. Não necessariamente com o uso do oxigênio associado. Quer um exemplo prático? Aquele paciente seu que usa suporte ventilatório, usa algum respirador mecânico, ou às vezes um aparelho de pressão positiva, um BiPAP, e ele não necessariamente está usando associado a um oxigênio. Então é um paciente que ele tem às vezes uma patologia neuromuscular progressiva, tá? Então, o que está se falando muito hoje em moda, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é um paciente que ele tem uma insuficiência respiratória mecânica, uma dificuldade de força de músculo para respirar, mas não uma deficiência de oxigênio. Então, eu vou colocar esse paciente num suporte ventilatório, não com suporte de oxigênio, mas somente o suporte ventilatório, e vai ser suficiente para aquele paciente. Então, numa situação em que o aparelho quebrar, eu vou pegar um ambu, também não vou associar oxigênio, porque eu sei que esse paciente não precisa, e eu vou simplesmente ventilar o meu paciente até que se resolva o problema do aparelho. Ricardo, e o meu paciente que precisa efetivamente de oxigênio? Ele precisa usar essa bag aqui? Essa bag é uma comodidade que nós temos. Em que sentido? Eu tenho a possibilidade de introduzir, no caso desse ambu, a entrada do oxigênio é aqui, e na maioria deles é aqui embaixo. Eu tenho a possibilidade de introduzir o oxigênio durante uma ventilação, uma reanimação manual, que a gente fala, que é o reanimador, não é? E esse fluxo de oxigênio, na maioria das vezes, é suficiente para o meu paciente. Mas, por comodidade e às vezes até a possibilidade disso, essa bag é utilizada para a gente aumentar a concentração da nossa fração de oxigênio. Então, o que acontece? É um oxigênio que eu quero que fique com uma concentração maior, próxima de 80% a 100% de FiO2, eu vou estar usando uma bag dessa. Se eu colocar sem essa bag, colocar somente o oxigênio, funciona? Lógico que funciona. Mas, se a gente tiver a oportunidade de usar uma bag como essa para aumentar a concentração em determinados pacientes, eu vou estar utilizando. Mais uma vez, é uma obrigatoriedade ter esse tipo de sistema? Não. Às vezes o paciente nem precisa de oxigênio, ou na maioria das vezes a simples administração do oxigênio direto no ambu sem essa bag de concentração é suficiente para eu poder ventilar de forma adequada e oxigenar o meu paciente de forma adequada. Então é simplesmente tirar essa dúvida de vocês. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, entre em contato com a gente, nós estamos à disposição para não só para esse problema de oxigenoterapia, mas qualquer outro. Grande abraço!